eu queria começar falando um pouco sobre gratidão. Vamos lá. Eu vou Tio, do que procurar aqui você... no, eu vou procurar aqui um poema de um cara chamado Rabindranath Tagore, é Uhum. um indiano. E ele fez uma poesia que, para mim, é o melhor exemplo é, de gratidão. Uhum. Né? O Tagore, ele foi uma espécie de, de guru do Gandhi. Ok. Sabe quem foi o Gandhi, não? Gandhi foi um filósofo? Foi um... Eu já ouvi Ele foi falar um desse nome ativista, ativista. no meio do século passado, e ele foi o cara que conseguiu a libertação da, da Índia do governo inglês. Ok. Os ingleses dominavam a Índia e tinham a Índia como uma colônia. E eles, então, através do Gandhi, eles conseguiram que o país fosse libertado. E foi uma libertação que aconteceu sem luta. Não sem luta, mas sem sangue. Sim, sim, sem batalha, né? A única pessoa que morreu por causa da independência da Índia foi o próprio Gandhi. Né? Deixa eu botar aqui o nome de Despedida. E para mim esse é um poema que fala muito sobre a gratidão, que ele fala sobre a gratidão de uma pessoa na vida. Eu acho, para mim, por exemplo, eu tenho esse desejo assim. Por quê? Eu estava conversando sobre isso hoje. Estava conversando sobre a minha experiência do ano passado, no hospital e tal, e de Sim. chegar perto da morte, essa coisa Pelo toda. amor de Deus, aquilo foi um negócio que mexeu comigo. Mexeu com todo mundo, porque é uma experiência forte. Então, eu achei que foi bastante forte mesmo. Né? Uhum. E quando a gente se aproxima da morte, porque é diferente, por exemplo, uma pessoa que está na velhice, ela está se aproximando da morte, mas é uma coisa que nunca tá próxima, assim. Né? Mas até que chega o dia em que realmente. E aí você cria uma certa simpatia, Uhum. porque diante da morte a gente sente uma certa liberdade. Né? Entendi. E isso é uma coisa muito louca. Eu estou tentando carregar aqui, não está entrando. Enfim, eu vou. É uma coisa muito louca, porque você se sente, sabe? É como se, olha, eu estou num momento que eu posso estar aqui, como posso não estar. Entendeu? Você percebe que a vida não depende de você para nada. Assim, no sentido, a vida vai seguir das pessoas. Sim. Né? É, não faz muita. Você percebe que você não tem grandes dívidas com as pessoas, né? Ou percebe que tem grandes dívidas. Né? No sentido Então, emocional, financeiro ou os dois? é emocional, né? Cultural, vamos dizer. Né? Então, você se coloca numa posição
de estar livre, de se Sim, sentir livre, né? Porque o que você tinha que fazer, você de alguma forma fez, né? É, e agora você tem uma possibilidade de abertura para uma nova forma de existência, sim. né? E aí e um grande sentimento de gratidão pela vida. Eu me senti muito grato de estar ali com a minha família, de estar ali de ter pessoas que eu amava junto comigo, né? É, olha lá, diretamente da Itália. Que delícia. Muito bem, Gi. Essa é a minha amiga que eu falei pra você que eu convidei pra gente fazer uma quarta-feira com ela. Tá. E aí, eu acho que a gente precisa a gente precisa ter esse sentimento de gratidão, porque senão você começa a viver como algumas pessoas que você deve conhecer, eu conheço também, que vivem como se a vida devesse algo para elas, Sim, 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 sim. entendeu? Tá sempre em constante recrutamento de energia, né? Por exemplo, eu vou fazer É, isso porque eu sei que a vida vai me dar tal coisa. Ou se sente infeliz ou talvez ingrato porque você fez determinada coisa e a vida não te deu aquela recompensa que você pensava, que gostaria, enfim. estava na sua cabeça o tempo todo E que não e tem os nada a ver com outros o não jogo. tiveram, às vezes, oportunidade de participar, Uhum. né? Então, é muito interessante que a gente comece a refletir sobre as nossas decisões e opções que a gente vai fazendo, né? Porque eu começo, vamos dizer, eu tenho um projeto de vida, sei lá, um projeto X, de viver de uma forma, né? É, e coloco a minha disposição, o meu interesse, a minha força, né? E gasto energia para consumir Isso esse meu projeto, consumar esse meu projeto, desculpa. fazer com que aconteça. E aí, é, dentro da minha cabeça, está funcionando um motorzinho. E eu faço uma combinação, que é uma combinação comigo mesmo, e ponho outras pessoas dentro desse meu projeto, mas não aviso para elas. Entendeu? Então, eu trago você para o meu projeto, mas não explico para você. Eu Sim, espero que você entenda, sim, subconscientemente. mas não converso com você antes. Então, você. E aí, de repente, você cria uma expectativa em cima de alguém ou de alguma pessoa, e essa pessoa nem está sabendo né? Eu tive uma moça, o caso mais emblemático disso foi uma moça que um dia resolveu que ela ia ser minha namorada, Ah, sim, na cabeça dela. na cabeça dela. Só Adoro que ela pessoas. não me avisou. Na época eu ajudava nos retiros, e essa moça foi fazendo na cabeça dela uma fantasia. Né? Hoje em dia fica esse gordinho esquisito aqui. Então, assim, como é que alguém se apaixona por uma figura dessa? Mas, Não fale enfim. isso. E aí, Não é só exposição física. e aí ela criou toda uma fantasia, uma expectativa, que acabou me levando a conhecer a pessoa com quem depois eu me casei, que foi a Vanina. Tá vendo? No fundo, ela foi muito importante. Hum, Sim, ela foi fundamental para as razões da minha alegria, Ah, que coisa né? mais fria. Mas,
eu não pude corresponder com as expectativas dela. Sim. Né? Então não houve gratidão, não houve gratidão, e não há gratidão, muitas vezes, porque a pessoa não tem gratidão, porque eu não correspondi às expectativas que eram dela. E a maior Principalmente, parte das vezes que o nosso coração está ingrato, ele está ingrato porque as coisas que a gente imaginou que aconteceriam, não aconteceram. Entendeu? Então aí você fica numa coisa assim, culpando o mundo de coisas que você imaginou que aconteceriam. sim, que você planejou, que você jogou a sua energia, mas que não dependia só de você. Sim. Né? E também Então, não era você. portanto, é impossível que acontecesse. Né? Então, e isso sempre me chamou muita atenção. E por isso que eu acho que a despedida é, sobretudo, um momento de gratidão. E um momento de encontro entre as suas expectativas e a realidade. Sabe que esse, esse, esse pontinho da despedida que você comentou agora me fez lembrar, me veio aqui na mente. O famoso insight, né? Quando o Walter fala muito pra mim, quando o nosso subconsciente conversa. Né? Esse negócio de gratidão envolvendo a despedida é muito real, porque quando eu me despedi da casa da minha mãe, quando eu saí de lá, depois de um tempo eu voltei e devolvi as chaves e tudo, eu me despedi daquele espaço, daquele círculo, daquelas memórias. Eu me despedi, como se tivesse, né, tipo, não deixou de existir e nunca vai deixar de existir, mas eu me despedi daquele processo, daquele pedaço que fazia Fechou o parte. ciclo. Exato, e não fazia mais. E aquilo foi uma despedida. Eu olhei, eu juro, eu olhei para casa e falei: olha, queridos, muito obrigada, foi lindo, foi uma vida até aqui, mas agora eu preciso seguir, sabe? E fez muito sentido, fez muito sentido. E eu sou grata por eu ter tido a oportunidade física e mental, né? Tipo assim, inclusive a psicológica, de reconhecer essa despedida envolvendo a gratidão e ser grata por aquilo tudo. Boas coisas e ruins. Fui grata, Então, foi bom, foi importante. então é muito importante isso, porque Sim, isso coloca a gente num status. Aperta aqui para mim esse interrogação aqui. Eu preciso de uma ajuda aqui do meu filho. tá tudo maravilhoso. Quero saber qual é o filho que tá por aí. Que ele não falou nem oi pra mim. É Frederico. Oi. Agora tira aqui da Hum, minha frente. sim, sim, gosto sim. Fala oi Então, pra tá bom. Melina, linda, que entrou na minha live, nossa. Melina, estamos falando sobre A menina gratidão. é sempre. Tá faltando a tia Lucília agora. Eu mandei mensagem pra ela, ela deve estar fazendo alguma coisa. Ela tá no horário nosso antigo É, não aí. tá no horário normal. Ela tá aqui Melina, embaixo. estamos falando sobre gratidão. Caso você queira contribuir com alguma coisa, seja muito bem-vinda. É, vê Diga se pelo que vocês. Pode ser uma contribuição até de fazer uma busca de coisas que você consegue descobrir. Eu achei o meu poema que eu queria. Esse poema ele foi muito forte para mim, ele me ajudou muito a compreender essa gratidão pela vida. Eu vou ler. tá. É hora de partir, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já devolvi as chaves da minha porta. Olha lá. Que E, louco! e desisto de qualquer direito à minha casa. Fomos vizinhos durante muito tempo. E recebi mais do que eu pude dar. Agora vai raiando o dia. E a lâmpada que iluminava o meu canto escuro apagou-se. Veio a intimação. E estou pronto para a minha jornada. Não indague sobre o que levo comigo. Sigo de mãos vazias e coração confiante. Né?
Então, esse poema fala muito para mim sobre gratidão, né? Na verdade, é o que você falou. Estou Nossa, eu entregando minha acabei de chave, falar, me arrepiei aqui. né? Estou entregando minha chave, olha, tá tudo feito, essa etapa já foi, né? Oh, que lindo. Olha, muita gratidão pela sua amizade, né? Quase 20 anos já na caminhada, e é isso mesmo. É uma vida, 20 anos é É, uma vida, é uma é aí criança. que a gente vê que está envelhecendo, né? Ah, isso aí faz 20 anos. Aí eu falo, pô, meu filho tem 20 anos, caramba, né? Gente, eu não Então, gosto de pensar nisso, me dá um é, arrepio. mas essa luta contra a velhice, ela é sempre uma luta perdida, né? Então é melhor você ir aceitando Sim, os sim. pedacinhos de vida que vão se manifestando Sim, hoje eu fui à na- missa na no minha seu frente. corpo, né? Sim, tinha uma senhorinha lá na missa com cabelo branco, assim. Tinha várias, né? Mas hoje eu fui um pouquinho mais cedo, então vai um pessoal um pouco mais velho. O pessoal gosta de levantar cedo, né? Aí tinha uma senhora, umas duas senhorinhas, assim, com tons diferentes de branco no cabelo. Aí eu fiquei olhando, um desses tons era muito parecido com o tom que a minha avó tinha, o branco da vovó. Mas eu olhei aquilo e falei, gente, e o pessoal fica pintando o cabelo? Eu acho que eu não sei, eu não sei se eu pintaria, sabe? Eu olhei aquilo e falei, eu acho que eu ia aceitar. Faz parte, não tem como se mudar a natureza das coisas. Você pinta o cabelo e fica cheio de ruga, né? E tem Seja que grato porque já aceitar, passou. aceitar esse relógio que vai colocando a sua história dentro do contexto da sua vida, Sim. né? Olha, esse aí é meu fisioterapeuta. Oh, olá, Muriel. Não, Ô, Muriel, ele ele tem começou a nome de trabalhar anjo. com mim. Oi, o que você Ele... falou? Oi, Lu. Eu acho que esse Muriel deve ter começado a trabalhar com você depois que eu fui embora. Oi, Luiz Felipe. Acho que sim. Oi, Muriel. Ah, Então eu queria trazer, primeiramente queria trazer esse poema, não, achei lindo. né? E eu queria lembrar também da, da chegada dos americanos nos Estados Unidos, que geraram esse feriado. Esse o quê? Feriado? Esse feriado de ação de graças, ele tem muito a ver com gratidão. Sim. Sim, E sim, ele tem sim. muito a ver com a história americana. Sim, aprendi esses dias também. Porque essa turma que veio, o pessoal do Mayflower, que é o nome do barco, né? Esse pessoal veio, e veio como todo imigrante vem. Quer dizer, pensa nos palestinos, né? É, que estão saindo lá da faixa de Gaza. Vamos dizer, eles podiam até ter uma vida muito difícil lá na faixa de Gaza. Mas agora eles estão saindo de lá e indo para um lugar onde eles não têm nada. Nem mesmo a vida miserável que eles tinham antes. Vamos dizer, se fosse miserável. Sim, qualquer coisa que eles tivessem não teriam, não estão tendo mais. Eles estão perdendo. Então, o pessoal que veio para a América veio desse mesmo jeito. Veio com essa mesma força. Né? E eles chegaram num lugar, por exemplo, eles nunca tinham visto um peru. Será que dá para comer um peru? É claro, ele é gordo, ele é um frangão, entendeu? E eles começaram a passar fome, porque eles não conheciam as frutas da região, eles não sabiam o que podia comer, o que não podia. E eles começaram a definhar como população. E aí que entra a ação de graças. Por quê? Sabe quem salvou esses caras? O povo indígena de lá. O povo indígena de lá falou, pô, os caras vão morrer. E aí começaram a interagir e a ensinar para eles os valores e as coisas que aquela terra poderia dar para eles. Né? Isso em 1620. Né? Em 1621,
aconteceu a primeira colheita e o primeiro dia de ação de graças, né? Porque era ação de graças, porque eles tinham conseguido passar, porque eles chegaram no final do outono. Tudo que eles tinham era um friozão desgraçado, não tinham direito aonde se... não tinham casa, essas coisas, né? Porque é diferente, por exemplo, se você pensar, os imigrantes italianos também não tiveram vida fácil aqui no Brasil. Mas eles tiveram um lugar para chegar, eles tiveram um ambiente que foi criado para eles, ó, você tem terra não sei aonde, você tem terra. E aí o Dom Pedro II, ele colocou essa turma no Brasil, né, e deu alguma estrutura para eles começarem, não saírem do nada, né? Mas esse pessoal lá dos Estados Unidos chegaram lá, uma mão na frente e outra atrás, né? E aí é que você tem essa coisa. E aí esses dias todos foram acontecendo. Em algumas regiões esse feriado, esse dia era celebrado, principalmente ali na região da Pensilvânia, Uhum. Massachusetts. Essa palavra que tem que é meio E esquisito. você sabe, Massachusetts, e você sabe, te cortando rapidinho, você sabe que parte desse, o grande feriado de ação de graças, ele se deu por conta de Abraham Lincoln. Sim, é isso que eu ia falar. Ah, então tá bom, então continua. Que eu Porque nem na verdade virou uma coisa para marcar verdade. que eles venceram a guerra contra os ingleses, né? Isso. A guerra da liberdade. Então, Porque sempre teve ação de graças, mas nunca foi um feriado. Esse dia ele sempre existiu, mas nunca foi algo assim tão transformativo e significativo quanto hoje, depois de, sei lá, 100, 200 anos. Não, acho que 100 anos, que isso foi na foi década de... 1800 e também foi no comecinho de 1800. Então, por isso que eles decidiram fazer do feriado justamente para celebrar a vitória e fazer com que esse dia seja um dia especial em termos de lembranças dos americanos mesmo, dessa coisa mais, Né? não é religiosa, mas significativa para a liberdade mesmo. Sim, né? E, e aí então, não sei, assim, foi muito legal de entender esse feriado, porque aí, como aqui, muita gente nem deve saber disso. Não, imagina que Qual é a origem? não, na quinta-feira a gente estava jantando e eu não sei por qual razão os pais dos meus chefes entraram nesse assunto, que estavam os pais do pai e os pais da mãe e os irmãos agregados, né? Então tava bastante gente. E aí o meu chefe estava explicando isso, que é porque o pai dele não sabia. E eu acho que o irmão dele também não sei se todo mundo ele sabia, mas o pai dele ficou, assim, entre aspas, chocado no bom sentido, de saber que ele não tinha noção da origem desse feriado. E aí o meu chefe estava... Não, e as pessoas não têm. Por exemplo, aqui, você já deve ter ouvido falar dessa cidade aqui no Brasil chamada Americana. Sim, em São Paulo tem rodeio. Em São Paulo, isso. Americana é o nome de uma localização, de uma cidade, que Dom Pedro II deu terreno para americanos, porque aí nos Estados Unidos a libertação dos escravos, eu não gosto desse nome, mas enfim, a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi antes da nossa. Sim. Só que tinha uma turma conservadora, tal, que estava cheia de escravo e que, sabe, ia perder tudo. Então eles meteram os escravos dentro do navio e vieram com os escravos para o Brasil, porque Dom Pedro tinha prometido em Americana, né, cidade americana, Que poderia mantê-los. que poderia continuar o sistema de
de escravidão naquela localização e poderia manter os escravos americanos e tal. Não deu muito certo, entendeu? Porque, por outro lado, tinha esse desejo de abolição da escravatura. Mas, enfim, foi super interessante e positivo para fazer a população, aquela população que é uma população que tem origem americana mesmo. Uhum. Assim como Olambra tem origem holandesa. Sim, é bonito. Você já foi para Olambra? Eu já fui para Olambra. Então, a gente às vezes está cercado de história e não sabe nada sobre a história. E aí não é diferente pelo que você está relatando. Imagina! Vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu achava que talvez muita gente pense dessa forma, que os americanos, por ser o primeiro mundo, né, como todo mundo fala, eles são, nossa, extremamente desenvolvidos culturalmente, monetariamente, fisicamente, tudo é desenvolvido aqui, mas eles não têm noção de absolutamente nada. É um povo burro. Com todo o respeito da palavra, são pessoas burras, porque elas não. Justamente por o mundo ter a ideia de que os Estados Unidos é extremamente desenvolvido e globalizado, faz com que as pessoas se coloquem vivam dentro de uma bolha. Então elas desconhecem de geografia. Eu já De ouvi qualquer perguntas. coisa. Qualquer coisa, eu já ouvi perguntas do tipo assim: o Brasil fica dentro da Espanha? Gente, me ajuda a te ajudar, porque isso é uma questão de geografia, não é história mais, né? A gente está falando de território. Nós Então, estamos falando de assim, mapa mundi, né? é o mínimo você entender que o Brasil é um país e a Espanha também. São países diferentes. Não existe Estado. Sabe? Tem um Tem rapaz que eu uma sei. coisa muito interessante nisso, que teve uma reunião há poucos anos, na Bolívia, quando estava aquele presidente que era um índio mesmo, era um indígena. Foi a primeira vez que um indígena foi presidente de lá, da Bolívia. E, e ele foi para a ONU participar de uma reunião. Para a ONU, não. Para a FMI. Ele precisava renegociar a dívida e tal. E aí começaram a dizer, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o seu país vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, né? E você precisa fazer isso, isso e isso. Assim. Aí o cara falou, não, mas isso está indo contra a nossa cultura. Ah, então nós não vamos emprestar dinheiro. Aí ele falou assim, olha, eu faço tudo o que vocês quiserem que eu faça. Mas eu preciso que vocês façam uma coisa antes. Abriu, olhou para o mapa, tinha um mapa do mundo. Um de vocês, aponte para mim onde está a Bolívia. Botaram na Ásia, provavelmente. Não, saiu uma outra linha de empréstimo depois, porque eles não dá para você fazer, por exemplo, quer ver uma coisa que a gente não. Isso aconteceu aqui no Brasil. Uma mulher boliviana, imigrante, foi para o hospital, porque ela ia ter filho. E aqui tem essa coisa de todo mundo é atendido. E ela chegou no hospital e ela não queria deitar na maca, num lugar assim, para ter o filho. E ela começou a falar, não, dá um cesto, me dá um cesto. E aí acharam que ela ia jogar a criança fora. Porque ela, lá do jeito dela, boliviano de falar, no costume deles, o parto é em pé. E você tem um cesto, que é um cesto preparado especialmente, Pra criança cair para que ali. a criança desça ali, caia ali, seja acolhida daquela forma. Né? E assim, ninguém entendeu nada, ninguém. Assim, é muito louco isso, né? A Sim. gente não tem. A gente aqui no SUS, por exemplo, uma coisa que é
Não em todo lugar que tem, é claro, mas tem. Pessoas que são, por exemplo, africanas, do Zimbábue. Então, eles trabalham para os hospitais, para o SUS, e eles ficam num telefone que é do SUS. E aí, quando o médico está atendendo uma pessoa que, por exemplo, que tem uma língua desconhecida, que eles não sabem falar, seja chinês, africano ou qualquer coisa assim, o médico faz, através do telefone, ele consegue interagir com o paciente e conseguir fazer a consulta dele lá no consultório. Sim, a Entendeu? telemedicina. É, né? E é muito interessante isso. Mas isso, é claro que não tem em todo lugar, mas tem. Nas grandes hospitais é possível de ter isso. Sim, um lugar Né? ou outro oferece. Ainda mais hoje em É, dia. Tá mais é, possibilitado. porque existe isso. Né? Então, eu queria chamar a atenção desse aspecto, de que esse feriado do Dia dos Namorados, ele é um feriado, sobretudo, sobre gratidão. Uhum. Não é à toa que a Né? gente senta na mesa para jantar e começa aquela coisa. Do que você é grato por? E aí todo mundo começa a dizer a razão pela qual você é grato, seja naquele dia, seja naquele ano, seja na sua vida, seja se você aconteceu alguma coisa que você estava esperando tanto e foi recente. Ah, eu sou grato porque isso. Enfim, E sentam-se assim, na mesa e dizem por que você é grato naquele dia. não, mas e é um estresse, né? Porque é uma preparação enorme. Não, eles ficaram 2 dias Né? 2 dias o quê? cozinhando a comida, o negócio. É. A primeira festa de Ação de Graças durou 3 dias. Olha, só que beleza. E eles chamaram os indígenas, os nativos, para participar da festa com eles. Porque eles perceberam que sem os nativos eles não teriam sobrevivido. Que E bom, aí né? Que bom que houve vem esse uma reconhecimento. coisa é um outro valor, que é um valor humano, né? A compaixão, entendeu? Eu Ela acho que não a é compaixão está compaixão não atrelada. é religião, Não, a compaixão está atrelada à gratidão, minha opinião. e também a indignação, e também de não deixar, porque eles estavam tão fracos, aquele povo, aqueles primeiros peregrinos, eles estavam ali muito fragilizados, famintos, cansados, com frio, com fome, né? E aquele povo nativo teve compaixão, né? É claro que depois os filhos deixaram meio que a compaixão de lado. Já a gente sabe tudo o que aconteceu com os nativos americanos, né? Que é um pouco o que está acontecendo aqui no Brasil também. Mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol. O Ó, que é? exato. Você pergunta? Esse ano eu comecei, a Melina falou, esse ano eu comecei a ler sobre o poder do subconsciente, autoconhecimento e gratidão é tida como um ato que te ajuda a ter mais felicidade. Tinha um diário em que a primeira coisa do meu dia era dizer 5 coisas pelas quais eu era grata. E de tudo um pouco. É, mas é preciso que a gente diga para a gente mesmo primeiro. Sim. Santo Inácio, quando propõe a revisão do dia, quando Santo Inácio propõe a revisão do dia, são os 5 passos. O primeiro passo é você sentir gratidão pelos momentos em que Deus esteve com você. Olha, E ó, completou. E às vezes é difícil a gente perceber essas pequenas coisas que nos fazem gratos. Sim, porque a sim. gente vive no automático. A gente vive no Vive no automático, na automático pressa. e na reclamação, né? Sim.
A gente valoriza, eu já percebi isso, depois de muito tempo de terapia. Obrigada, Walter, mais uma vez, por estar presente na minha vida. A gente foca no problema, a gente não foca na solução. A gente foca no que está errado, a gente foca naquilo. Ai, eu quero reclamar. Tem dia que sim, a gente quer reclamar mesmo, faz parte, mas não são todos os dias, e a gente não pode só focar naquilo que é ruim, naquilo que traz a infelicidade, a ingratidão, aquilo é um só do seu dia, sabe? Digamos que o dia seja 100%, a ingratidão, a insatisfação, a ingratidão, a reclamação talvez seja 1 ou 2% do seu dia. Não dá pra você focar nisso, sendo que teve os outros 98 ali, ó. Oi, tô feliz aqui. Não, e tem toda... Então, por isso que Santo Inácio dava muito valor ao exame diário, que ele chama. Né? Então, ele fala, o primeiro passo é você sentir gratidão pelos momentos em que Deus atuou na sua vida. Depois você vai sentir vergonha pelos momentos em que você não correspondeu ao amor de Deus para você. E assim vai, você vai aprofundando na sua reflexão. Oi, Eduardo, o seu pai. Mandei um tchauzinho para ele. Você vai aprofundando naquele momento que foi o seu dia. Né? E é muito importante que a gente trabalhe essa questão da gratidão. Sim. Porque um coração ingrato é um coração triste. E também... Oi, Eduardo. E também é um coração que não olha para frente, né? Eu estou super feliz, teu irmão está aqui hoje, aqui na minha casa. Eu fiquei sabendo disso daí, meu Deus do céu. Eu tô feliz também de estar sabendo desse não reconciliamento, não é reconciliamento, não teve briga, reaproximação, né? Reaproximação. E é uma coisa do Frederico e do Inácio com o Gabriel. Vamos dizer, em termos de rede social, foi orgânico. Sim, sim, sim. Olha lá, eu não sabia. Né? É muito legal, porque eles têm um carinho uns pelos outros, né? O Inácio, o Frederico por ele também, né? Que é muito legal. E a gente está podendo viver isso junto, né? Aquele vez quando nós fugimos para cá. Alguém falou alguma coisa. A Melina, nessa linha que você falou agora, Marcelo, também lembrei de quando vi, 2 pontos. Você parou para pensar que está vivendo algo que pediu muito em algum momento para Deus? A Deus? Isso é muito real. Não, assim, acho no sentido geral da coisa. Se você, pessoa, parou para pensar que o que você vive hoje é reflexo ou é um resultado de uma oração, vamos dizer assim. Sim. Assim como o filho, o resultado de um sonho de um casal. Claro. Mas minha mãe foi estuprada. Não interessa. Entendeu? Houve ali existe uma coisa que é um milagre da natureza. Que é uma pessoa existir a partir do nada. Sim, sim. Não existia nada e agora existe uma pessoa. Sim. Às vezes a gente pede, mas não percebe que recebe e não agradece. E muitas vezes eu acho, inclusive, que às vezes a gente pede, no caso as pessoas, a gente, né, pedimos de uma forma, a gente recebe de outra, que não necessariamente é aquela que a gente pediu, mas que, por ser Deus, vai ser a melhor possível para nós. E a gente não reconhece isso. Porque não é aquela forma. Voltando ao início do vídeo lá, da frustração de você falar que a pessoa vai fazer parte da sua vida, sendo que você nem avisou para a pessoa. Sim. Às vezes você nem percebe. Porque muitas vezes os nossos desejos são frutos não das nossas necessidades, mas da nossa do ego, da nossa expectativa diante das coisas. E aí é claro que vai dar frustração. Porque tem uma realidade. Eu posso querer ser jovem para sempre, mas o relógio biológico se impõe. Sim.
Às vezes né? mais rápido, às vezes mais devagar, mas ele vai estar sempre ali. Sim, aí nós tava tirando sarro do seu irmão. Olha lá, a barriga do seu pai já está chegando. Tá Ele ficando tá barrigudinho, barrigudo. é barrigudinho, você não tá, né? Mas não é nenhuma gordura parecida com a minha, entendeu? Não, Eu sou e o uma Arthur nem bolinha. vai ser, são coisas completamente diferentes. Mas está parecido com teu pai, assim, o jeitão dele. E Que bom, olha aí, pai. o corpo também, né? E aí a gente vê que é bonito, né? E a gente vê que esse corpo, esse trabalho, né? Que as crianças dão quando são pequenas, de aprontar, de fazer bagunça, de brigar, de não sei o quê, né? Que nem tinha, tava falando com o teu irmão, né? As fugas que ele dava, a gente saía, de repente a gente saia correndo do shopping, assim. Eu falava, eu falava assim, deixa correr, né? Eu faço isso. Porque se ele sumir, alguém vai achar ele, o guardinha vai pegar, entendeu? Ele vai ficar apavorado, nunca mais vai voltar. Então, aí daqui a pouco ele aparecia junto de novo, né? Então, mas mesmo assim, com tudo isso, foi muito legal, assim, perceber que agora cresceu, que é uma outra pessoa, né? E tem uma outra frase do Tagore que também eu gosto muito, Diga, leia. que ele fala: se de noite chorares pelo sol, não poderás ver as estrelas. Que bonito. Entendeu? Sim, Não, o Tagore é um cara que eu só podia dar o Gandhi mesmo, de uma profundidade. Mas é isso, às vezes a gente está sim. querendo sol de noite, entendeu? Eu estou num momento da minha vida que eu já estou mais maduro e eu fico, sei lá, que nem as bobagens que o Bolsonaro falava, que eu sou imbrochável, que eu não sei o que lá. É bobagem. Não por causa da figura do Bolsonaro, mas Sim, porque não é ele que é assim. Não é só ele que é assim. A gente muita vê um gente. monte de gente que está lutando contra a natureza que está se impondo, e a natureza vai se impor. Né? Sim, Porque, só para terminar, o Freud falava que a gente tem três motivos para ser triste na vida. A primeira grande razão da tristeza é que a gente nunca vai vencer a natureza. Entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso querer desviar um rio, posso querer criar uma estrutura enorme. Um dia a natureza vai vencer ela. Parece que em 10 mil anos, se a gente morre, todo mundo hoje, em 10 mil anos, você não vai ter noção de que passou uma civilização pelo planeta. sim. Talvez aquelas imagens lá dos Estados Unidos, do monte, aquele que tá feito em pedra, sabe? Que tem Da o, dos o tem? Lincoln. Sim, sim. North Eu não, Dakota. Dakota hã? do Norte. Dakota do Norte. Eu não lembro o nome, Monte Rushmore, né? Alguma coisa assim. É, talvez isso aí ainda tenha um nariz ou um olho, alguma coisa para ver. Né? Mas o resto todo vai estar. Não tem nada mais. Não vai ter nada mais. Então, a nossa presença é uma presença passageira. Só que nós não vamos morrer depois que acabar a vida. Porque mesmo que não haja uma vida, outra vida, tipo reencarnação, ressurreição, né? Mesmo que não haja, você ainda vai ter a chance de desfazer o seu corpo, entendeu? E voltar como um pé de goiaba, sei lá. Um Entendeu? ser inanimado. A natureza pegar o que sobrou do seu corpo e criar uma coisa nova, né?
Então, mas só que na hora que você está vivendo, na hora que está de noite, olha para o céu, veja as estrelas, entendeu? Na hora que está de dia, aproveita o dia e aquece o seu corpo. Né? O Buda tinha uma frase que falava mais ou menos assim: olha, se o clima está frio, Bote um eu, casaco. eu ponho um casaco. Se o clima está quente, eu tiro a roupa. Mas nenhum, nem outro vão me fazer parar. Não são essas palavras, mas a ideia é essa, Mais ou menos isso. Sim, faz sentido. entendeu? E nós temos uma tendência a ficarmos paralisados diante de, das condições terem mudado e não serem aquelas que eu imaginava antigamente. Uhum. Sim. É. Você tem uma moça. Como é o nome Perdão. dela, gente? Imagina, eu assisti um podcast esses dias não. Acho que foi um Reels no Instagram que apareceu, não sei. Mas fala mais ou menos isso que a gente tá falando hoje. Inclusive agora. Eu acho que é a Mariana Dias, se eu não me lembro, se eu não tô confundindo. Mas enfim, essa moça tem uma árvore de ipê amarelo na casa dela. E aí vai passando as temporadas, o ipê cresce, floresce, cai e assim vai. E aí no vídeo ela fala assim: eu acho tão lindo, eu espero tanto para quando vem o. Como é que é, gente? O outono. E as flores caem todas no chão e fica aquele tapete assim amarelo, fica a coisa mais linda, não sei o que. Aí ela falou assim: um dia eu recebi uma visita na minha casa e essa pessoa virou pra mim, eu fui toda feliz mostrar o meu ipê, toda aquela coisa, as flores, como é que ficava bonito, né? E aí a moça virou pra mim e falou assim: nossa, como é que você pode gostar disso? Olha a sujeira que tá fazendo no chão, você vai ter que varrer, olha isso aqui. Aí a reflexão dela foi: poxa, mas é justamente por isso que eu acho bonito, porque cai no chão e fica aquele tapete, fica aquela coisa. Ou seja, vai de você olhar se você quer. Vai de você o ponto de vista da coisa positiva, bonita, ou da coisa negativa, e que você fala: ah, o IP tá aqui tão bonito, mas olha que bosta, teve que limpar ele, meu Deus do céu. Em vez de olhar na flor e ver a beleza daquela coisa. Sim, É. eu já estou acabando com a live com minhas tosses. Tá tudo sob controle. Todo mundo. Eu quase chorei com aquele negócio que a gente falou ali. Encheu de lágrima. Pode olhar aí pra trás que vai dar pra ver meus olhinhos cheios de lágrima. Então, acho que é isso. Acho que nós conseguimos de novo E... desenvolver o nosso pensamento sobre gratidão. Sim, 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 Né? sim. A minha mãe, Dona Beatriz, mandou um pinheirinho para mim com um monte de palavras que são valores. Que Então, bonitinho. vai ser um guia para a gente. Ah, eu achei legal. Né? Então, essa semana a gente vai ter na quarta-feira, vai ter a Cássia, que é assistente social. Sim, muito legal. E, e Tentarei me depois fazer. então, se der, vai ser legal. E a gente vai falar também. Mas eu acho que para a semana que vem eu estava pensando, eu estou querendo, quando vier o Sheik, para a gente falar de paz. Quem é shake? Então, tem um Sheik, ou o Sheik Rodrigo, Ah, ou shake. um outro que vai vir participar com a gente, que é muçulmano, porque o princípio do islamismo é a paz. Certo. Né? Então, eu quero. Então, são vários valores. Então, eu pensei, talvez semana que vem a gente fale sobre compaixão, não sei. Manda aí que a gente fala. Tô Né? pronta. Armadura aqui, ó. E eu vou vir com as minhas canecas decorativas a partir da semana que vem. Vocês que não me aguentem. Eu adoro esse. Eu ainda sou o melhor bichinho. Melhor biscoito de. Como é que chama? Biscoito de gergelim, não é? É de. Não é gergelim. Gengibre. Gingerbread.
Gengibre, isso. O melhor biscoito ainda de gengibre é o do Shrek, né? É. Aquele Esse é o... daqui é como se fosse o biscoitinho do Shrek fazendo uma yoga. É, então, E é hoje um ele tá biscoito exercendo a zen. gratidão. A gente tem um São Francisco aqui fazendo yoga. Então. Pois é, Então, Vanina, vamos... eu pensei assim, que shake é esse, gente? O que ele tá falando? Shake, que shake que vai chegar? Comida? Um líquido? O que que será? Não, shake. S-H-E-I-K. Isso, shake. Shake. É, Que shake, pra mim, na minha língua atual, é misturar. Shake. tá. Sacudir. Então tá bom. Se de noite chorares pelo sol, não verás as estrelas. Estrelas. Eu gostei disso. Vou usar Se- de legenda. Terminamos com isso. Eu agradeço você, Muito obrigada. agradeço a Vanina e agradeço a Melina e o Muito obrigada. Eduardo também. E a vovó, por E aí a que ficou nos vovó. assistindo. Sempre se faz presente nos nossos lives. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Nosso público. Fã-clube! Tá bom. Então Foi tá super bom. legal. Foi sim, foi uma delícia. Muito bom passar os meus domingos com Vossa Senhoria. Uma É, parte dele. então, domingo a gente tem o nosso encontro de família. Adoro, Então, adoro. Então tá bom, gente. hoje eu pus até um chapeuzinho. Eu adorei. Semana que vem eu boto o meu. Não, eu vou começar, eu já falei, a partir da semana que vem eu venho caracterizada de Natal. Toda semana, eu vou até comprar uns pijamas diferentes pra eu ficar de pijama. Natalino. Tá. Bom, eu tô na cama sempre e você de pijama tá Pronto, certo. exato, combina certinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Então tá bom, um beijinho, gente. Boa semana pra vocês e até quarta, hein? Tá bom. Até lá.